Olá pessoal, seja bem-vindo ao 6º episódio do Abençoando Negócios, Transbordando e Aprendendo. Aquele podcast para abençoar a tua vida e abençoar o teu negócio. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Conheço ele há pouco tempo, mas o cara assim é fenomenal. E eu falo para você, é muito importante você mudar a frequência ao qual você vive e o ambiente, as pessoas que você conhece, o network, o poder da conectividade com outras pessoas. Isso abençoa demais a tua vida e o teu negócio. E hoje eu tô com ele aqui, Luciano Copini. O cara é mentor, psicólogo, neuropsicólogo. Ele ajuda hoje muitas empresas e pessoas a atingir o seu ápice de resultado. Já tem palestras com várias multinacionais, aí, empresas de renome no nosso país. E ele veio aqui trocar uma ideia com você, trocar uma ideia comigo, trazer conhecimento para nós, conteúdo de valor que eu tenho certeza, pessoal, que as palavras que o Luciano dizer aqui hoje vai transformar a tua vida, vai transformar o teu negócio e com certeza vai te entregar em suas mãos poder. Luciano Copini, seja muito bem-vindo. É uma satisfação ter você com a gente aqui no podcast Abençoando o Negócio. Cara, muito feliz mesmo. Privilégio pra gente te ouvir, cara. É um prazer enorme estar aqui, Nicolas. E assim, uma das coisas que faz parte da minha missão, né? Questão pela qual até você falou alguma das coisas que eu faço hoje, né, profissionalmente, é isso, é transbordar. É compartilhar o meu conhecimento, né? Eu trabalho já há muitos anos com a psicologia. Eu sou da época que a psicologia era a ciência do futuro. Que legal, Hoje cara. as pessoas entendem que a psicologia é a ciência do presente. Então começou a mudar muito essa questão de como você entende isso. Como que é vamos colocar assim, como que a psicologia está presente nas pequenas decisões. Até mesmo, por exemplo, se o seu cliente vai comprar por decisão dele ou por decisão sua. Porque tem uma grande diferença. Quando você aprende a ativar os gatilhos mentais, quando você aprende a usar a psicologia para o seu negócio, por exemplo. Eu aprendi a usar para a minha vida pessoal. Que legal, né? cara. E eu uso o tempo todo e estou usando com você agora. Eu acho interessante essa questão da psicologia, porque ela entra em vários fatores da nossa vida, né? Ela entra para você sair de um ambiente ruim, ela te ajuda a manter em um ambiente bom, ela te ajuda a fazer negócios, ela te ajuda a ter uma mente saudável, que eu acho que a doença do século hoje é a depressão, tá dentro da nossa cabeça, né? É o estado mental doente. E a psicologia, ela vem de frente com isso para a pessoa poder enfrentar essa barreira, essa dificuldade, e a psicologia consegue trazer essa pessoa de volta, eu posso dizer que de volta à vida, né? E encarar realmente os fatos. Mas, Luciano, conta um pouco da sua história, cara, da sua trajetória, como que começou lá atrás. Eu vi alguns vídeos seus ali, achei interessante. Cara, como que transformou da água pro vinho ali o Luciano. Vi tem um vídeo seu viralizou no YouTube com mais de 2 milhões de visualizações, top das galáxias, falando sobre como falar em público, alguma coisa assim, né? Isso. Cara, muito legal. Só que não parece você lá, cara. Assim. Mas posso contar um segredo? Claro. E de fato, não sou. Pelo menos não filosoficamente falando, né? Naquele momento da minha vida, já vai fazer 10 anos aquele vídeo, né? Ele está com 2,5 milhões de visualizações. Ele fala sobre como lidar com medo de falar em público. Sim. E eu uso técnicas que hoje eu considero técnicas até amadoras. Hoje eu conheço técnicas muito mais avançadas para ajudar as pessoas a vencer o medo de falar em público. Legal, e eu falo que eu era de fato outra pessoa porque eu pensava diferente, agia diferente, me tratava de um jeito diferente. Eu aprendi com a vida, e você pediu para contar um pouco da história. Eu acho que eu vou ter que voltar uns passos antes para chegar nesse ponto, né? Sim. Mas quando eu comecei minha carreira na área da psicologia, eu era estagiário, ou seja, eu era estudante de psicologia e ingressei numa multinacional. Na época Antes de terminar os estudos. Estava na verdade no final do primeiro ano. Final do primeiro ano. Aí eu comecei a estagiar numa empresa chamada Ernst Young, que é uma empresa de auditoria e consultoria empresarial. Mas sabe o que é interessante, cara? Daquele momento, eu acho que vou ter que voltar um pouquinho antes, se você me permitir. Pode voltar, com certeza. Eu vou estender um pouco a nossa live, mas eu acho que isso vai ajudar bastante as pessoas, né? Quem está ouvindo a gente agora, a transcender o que a gente chama de obstáculos ou barreiras, né? Aquilo que impede a gente de chegar onde a gente quer. Basicamente, o podcast é para isso mesmo. Então, é para mostrar a realidade das pessoas e mostrar que é possível. Mostrar que, independente da dificuldade que o Luciano passou, que o Nicolas passa e vai passar ainda, nós podemos chegar lá na frente mais que vencedores. E eu acho que é primordial você começar lá das raízes mesmo,
Legal. lá do início de tudo, onde tudo começou. Isso é maravilhoso. Então vamos lá, então vamos começar do zero. Show. Eu gosto de contar essa história, que acaba virando até uma palestra, então você me interrompa no momento que você achar Não, necessário, relaxa, tá? vamos pra cima. Mas eu gosto de contar essa história porque, assim, tudo começou, vamos colocar assim, né? A origem de tudo, o que fez com que eu chegasse onde eu cheguei, foi porque eu tive a estrutura e o apoio de pessoas que me amaram, né? E apostaram em mim, e continuam apostando até hoje. Legal, cara. Então, tudo começa com o meu sonho, com o meu desejo de estudar psicologia. Na época, como eu te disse, era psicologia do futuro. Eu estou falando assim, final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E você via psicologia em alguns elementos. Por exemplo, hipnose mesmo era uma ilusão. As pessoas imaginam que é hipnose. Hipnose é muito mais poderosa do que as pessoas pensam. Muito mais poderosa. E ela está presente na vida de todo mundo. Mas naquele momento, naquela fase, para mim, era parte do mistério, da magia da psicologia. Né? Só que meu pai e minha mãe, foram sempre pessoas que sempre me apoiaram muito, meu pai logo cedo começou a me incentivar a ler livros. Ele mesmo começou a ler comigo alguns livros de discípulos de Freud, como Jung, por exemplo. Né? Então, eu tive certeza de que eu queria fazer faculdade de psicologia. Muito embora eu não fazia ideia de como funcionava, o que fazia o psicólogo, certo? Naquele momento. O que foi crucial para chegar onde eu cheguei. Porque quando a gente vem com preconceitos, ideias, a gente meio que se Copo cheio, né? Copo cheio. Você foi vazio, na verdade. Exatamente. Então a pessoa meio que acaba seguindo os exemplos anteriores e não pensa em inovar. Sim. Bom, eu tinha um obstáculo para seguir naquele momento. Um grande obstáculo que eu percebia. Eu tinha uma grande dificuldade de falar em público. Eu era tímido, né? Naquele momento eu não sabia, mas a grande verdade, muitas pessoas fazem isso, eu ficava repetindo para mim mesmo que eu tinha esse problema. Né? Eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho vergonha, eu estou me expondo. E foi uma coisa que eu adquiri realmente nessa fase aí de 12 anos, 13 anos. Sim. Um professor meu deu a ideia, por que você não faz teatro? Né? Um professor de história, que na época tinha, olha, eu vou chutar uns 70 e poucos anos, né? Chamava Morivaldo. Mas era um cara assim, que a aula dele era uma das minhas favoritas. Ele contava a história do mundo, então ele entrava muito em questões, por exemplo, das filosofias gregas. Né? Nessa época aí que eu tinha aí, meus 14, 15 anos. Né? Então foi muito legal. E ele falou, vai fazer teatro, cara. Tal, não sei o quê. E eu fui, fiz o teatro da escola. E lá eu percebi que quando eu encenava um personagem, eu estava de boa. Na época eu não consegui conceber e entender, mas eu depois... Vencia a timidez. Exatamente. E depois que eu fui sacar, por quê? Porque você tem a fala feita, você sabe o que você tem que fazer, você sabe como você tem que se comportar, agir. Ou seja, mas foi depois que eu pensei isso, né? Que eu percebi isso. Sim. Nada mais do que a gente saber como se comportar. Isso elimina o fator timidez. Por exemplo, você e eu, sabemos como nos comportar nessa situação de podcast. Então a gente fica à vontade. Ou pelo menos, aparentemente, você não está tenso. Eu também não. Porque de fato não estamos. Então, de alguma forma, a gente manifestaria. Então, de um jeito ou de outro, percebe? Naquele momento eu tinha essa barreira e por uma dica de um professor que não tinha nem relação na época à questão em si, mas que me tinha, né, que eu tinha como um exemplo, tal, ele me deu a dica e deu certo. Fui fazer teatro, percebi isso daí e começa a minha vida. Mas sabe o que é legal, Luciano? Que por mais que você tinha timidez, você foi atrás de uma alternativa para poder vencer ela. Mesmo inconscientemente. Por quê? Porque você queria vencer isso e o professor foi lá e te deu a dica. Você foi lá, agiu, aprendeu e pegou um insight para você poder vencer a timidez. E não só vencer, mas como hoje você ensina outras pessoas a perder a timidez também. Você viu como que o poder de uma fala de um professor lá trouxe até hoje? Você lembra dele? Sabe, eu vou te contar um negócio. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com meu pai, né? E depois que meu pai me ensinou isso, ele não foi de uma forma direta, não foi aquele coisa, senta aqui, filho, vou te dar um conselho. Eu aprendi vendo ele fazer, sabe? Exemplo. Então, uma pausa na minha história para abrir a história do meu pai, para você entender por que eu cheguei nesse ponto. Depois eu vou contar o que eu conquistei. Mas o meu pai nasceu numa cidade que hoje tem 14 mil habitantes, interior de Minas Gerais. Na época devia ter uns 3 mil. Sendo que desses 3 mil, 7 eram irmãos dele. Né? Então, só para você ter uma ideia. Então, é uma família grande, meu avô, batalhador, guerreiro, barbeiro na cidade, né? Tal, etc. Minha avó também, uma pessoa fantástica. Só que eles eram muito humildes, muito simples, e nesse ambiente que meu pai cresceu, né? Minto. Né?
Ele foi se desenvolvendo, porque Sim. ele nem conseguiu crescer tanto nesse ambiente, porque aos 14 anos ele foi trabalhar junto com um dos irmãos mais velhos dele na construção de uma barragem. E lá ele começou a trabalhar com um escocês, que era o engenheiro. Isso forçou ele, aos 14 anos, a aprender a falar inglês. Que legal, cara. Aos 18 ele vai para São Paulo e trabalhar como professor de inglês na primeira FISC de São Paulo. Ele ganhava como professor, o dinheiro entrava aqui, ele pagava as contas e tal, e na época o sonho dele era fazer faculdade. Qual curso que ele queria fazer? Engenharia. Engenharia é período integral. Ele queria fazer na USP. Por influência do escocês engenheiro já também. Exatamente. E o irmão dele, esse irmão que levou ele para construir, embora nunca tenha evoluído muito com estudos, né? Ele nunca estudou muito, ele sempre esteve nessa área de construção e apoiava muito ele. Com isso eu quero fazer um parênteses aqui, percebe? Sempre tem pessoas apoiando. É muito difícil chegar sozinho aonde você quer, né? E família é um negócio que eu, pelo menos, valorizo muito. Especialmente quando a gente fala do núcleo familiar menor, né? Que são pais, filhos, irmãos, né? Mas enfim, de um jeito ou de outro, esse irmão dele meio que cuidou muito dele, assim, sabe? Protegia ele, até porque ele era mais velho, o outro era uma criança, vivendo num ambiente de adultos, numa construção de uma barragem no meio do mato. Você imagina, hoje a gente sabe o tanto de violência que poderia ter acontecido. Violência, doença, malária, não tinha o que tem hoje de estrutura médica. Não, inclusive, pô, depois uma hora dessa a gente conta as histórias dos antigos aí, mas se hoje a gente percebe que aqui, na região onde a gente mora, o pessoal que tem um problema no meio do Pantanal, já é difícil chegar a socorro, você imagina nessa época aí, né? Bom, de um jeito ou de outro, ele aprendeu muito, viveu, tal, e teve que juntar dinheiro para conseguir fazer a faculdade. Ele se formou na USP de São Carlos como engenheiro, isso possibilitou ele ter bons empregos, bons salários, né? Então eu sempre tive essa base, diferente de muitas outras pessoas que não tiveram o pai e a mãe que bancasse esse tipo de coisa. Então eu falo, eu tive. Fui criado na periferia de São Paulo, né, próximo a São Bernardo do Campo, classe média, né? Hoje em dia o pessoal até fala, classe média, média alta, porque conta em termos de salários mínimos, né? Mas todo mundo sabe que isso não é a realidade. Eu tinha que ir de ônibus para a escola, não tinha essa coisa que Playboy tem, né? Essa é a grande verdade. Inclusive que eu e o pessoal do meu bairro falava, Playboyzada aí, mano, qual é, né? E pai levava pra escola. Meu pai levava pra escola, não sei o que. Meu pai ia trabalhar de ônibus, cara, só pra você ter uma ideia. Entendeu? A gente tinha um carro da família, né? Que por um tempo foi um Fusca, sabe? Que pegou fogo, inclusive. Mas assim, mas meu pai construiu um patrimônio. Poxa, hoje ele tá super bem, tá com 80 anos. Caramba, na verdade, esse ano ele faz 81. Ele, como engenheiro, faz consultoria, fala inglês, francês fluente, inclusive é tradutor juramentado. Que legal. E fez a vida dele, cara, sabe? Mora bem num bairro nobre de São Paulo. E eu vi isso, cresci e tive isso como exemplo. Então, uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu nunca vou deixar um obstáculo me impedir de chegar onde eu quero. Quando eu estava mais ou menos 6 meses nesse estágio da Ernst Young, né? Mito, vamos voltar mais um pouco aí. Eu até esqueci de contar um detalhe importante. Eu estava na faculdade, então depois que eu já sabia que eu queria, entrei na faculdade que eu queria, deu tudo certo. Meu plano definição de propósito. É isso Você aí. já estava lá com 18 anos, 16 anos, com 12 anos, né? Eu tava, essa época eu tinha mais próximo dos 14. Como que você definiu assim? Fala assim, cara, eu quero ser psicólogo. Uns 14 anos. 14 anos de idade você já definiu o seu propósito. Com 12 eu já gostava de coisas que estão relacionadas à parte intelectual. Eu lia muito, tal, sabe? Gostava desses estudos da mente. Eu gostava de um filme que você não vai lembrar, porque é muito antigo, chamava Scanners. Que eram os caras que faziam dominação mental. O filme inteiro era o cara fazendo assim, ó. Tinha uma novela da Rede Globo que teve isso também. Que você não fez o poder do cara, você não sei, um se contorcendo e outro fazendo assim. O filme mais barato de efeitos especiais possível, entendeu? Mas eu gostava desse tipo de coisa. E falava assim, cara, como é que é isso, esse negócio da mente? Tinha uma história que a gente só usa 10% da mente, eu queria saber se isso era verdade. Bom, voltando lá, então, ao meu ingresso na faculdade, né? Aí peguei, prestei vestibular, entrei, top, era o que eu queria. Durante o primeiro ano da faculdade, né? Eu trabalhava como guia de ecoturismo, então foi uma forma que eu tinha para levantar uma graninha, mas eu queria ganhar melhor, eu queria já ingressar na área. E vi uma vaga de estágio para essa empresa, Ernst Young. Não sabia o que fazia, não sabia nada sobre o que era ou deixava de ser, mas eu falava assim, putz, eu quero conhecer, né? Fui lá, entrei em contato, na época era por telefone, liguei e tal, agendaram uma entrevista comigo. Fui, me preparei e tal para a entrevista, fui para a entrevista. Quando eu chego na entrevista, cara, passei, o meu discurso colou. Show. Eu falei, porra, e eu fui sincero. O que eu falei? Falei, olha, eu não tenho experiência, mas eu quero conhecer.
Tá bom, legal. Aí vem o primeiro problema. A roupa aqui é terno e gravata. Eu não tinha terno e gravata, né? Eu tinha calças, jeans, né? Tinha camisetas. Eu não tinha camisa social, nunca tinha tido uma gravata na vida. Meus pais, né? Minha mãe especialmente me leva, na época na C&A, e compra um terno de perolim, acho que você nem faz ideia do que é, uma camisa de linho que ela falava que era chique e uma gravata vermelha, né? Um cinto, um sapato, algumas meias pretas e algumas camisetas brancas. Show. Era isso que eu tinha, por um mês, até receber meu primeiro salário. Eu tinha que usar camiseta branca por baixo, todo dia, para poder aproveitar a camisa, porque ela tinha que durar uma semana. Você imagina o esforço que eu tinha para não suar, para chegar na sexta-feira. Cara, e é linho. Sabe o que significa isso? Você sabe que tem linho... passar. Todo dia eu tinha que dar uma alisada, mas não adiantava. Foi terrível. Mas ósseos do ofício, né? Sim. E fazia parte do processo, inclusive do meu processo de aprendizado, que na época eu reclamava, achava ruim. Mas, cara, vou falar um negócio pra você. Hoje eu entendo que eu precisava passar por isso, né? Acordava 5 horas da manhã para 5h15 estar na frente da minha casa para pegar carona com um amigo meu. Detalhe, nesse horário, muitas vezes a minha mãe levantava para me oferecer café, alguma coisa. Eu falava, volta para eu dormir. Minha mãe queria me ajudar. Estava no início de carreira, né? E sempre tive muito apoio dela e do meu pai. Aí, beleza, entrei no carro. Pum, ele me deixava 15 minutos depois, ou seja, por volta de 5h30, no edifício São Luís, que fica, sei lá, vou chutar uns 30 quilômetros da minha casa. Se eu saísse de lá umas 6 horas da manhã, ou 6 e pouco da manhã, mesmo que eu fosse de carro, esse trajeto ia demorar 1 hora, às vezes 2. Então eu fazia isso, que eu chegava em 15 minutos, porque era horário bem cedo, né? Sim. Ele trabalhava no Alphaville, pegava Bandeirantes inteira, tal, me deixava lá e ia pro trabalho dele. Poxa, o que eu fazia às 5h30 da manhã? Né? Eu entrava às 8, cara. Aí beleza. Nesse momento eu chegava na padaria, que estava aberta essa hora, já pedia o famoso pão na chapa, o pingado, né, que é o café com leite. Sim. E tomava meu café da manhã. Beleza. Esperava abrir o prédio, que abria em torno de 6 horas, entrava, pegava um despertador, que tinha na minha mochila da faculdade, que eu já levava comigo para não levar na faculdade, né? E esse despertador, cara, era o que eu usava para me despertar em torno de 7h30 da manhã. Então eu voltava a dormir, dava aquela dormida sagrada. Esse cara que me salvava. Eu tirava o paletó, tirava a gravata, tirava a camisa, tirava o sapato, ajeitava tudo embaixo da minha mesa, deitava lá e pau, dormia naquele carpete, velho. E aí, a mochila era o travesseiro, às vezes era o paletó, sabe? Era aquela história. E eu pegava, depois daquilo, levantava, ia no banheiro e me dava aquele trato, né? Arrumava, na época tinha um topete, estilo Vanilla Ice. Se você não faz ideia do que é, depois pesquisa. Vanilla Ice, você vai saber como é que era o meu topete. Do Luciano. Se quiser jogar na edição aí o Ice Ice Baby, depois vocês vão rachar o bico. Mas o lance é que eu arrumava aquele topetão, tal, isso aqui com gel, com Glostora, né? Gravata, tal, e trabalhava o dia todo. Almoçava, tal, não sei o que. No final do dia, 5 horas, tinha que andar mais ou menos uns 2 quilômetros, que era do edifício São Luís até a Avenida Santo Amaro, para economizar no ônibus. Para ir para a faculdade. Pegava um ônibus até a faculdade. Chegava na faculdade em torno aí de 6 horas, por aí, 6 e pouquinho. Eu tomava meu lanche e estudava. Era o momento que eu tinha para estudar. Até 7h15. Aí começava a aula, terminava por volta das 10h30 da noite. Eu subia a pé até o metrô, pegava um ônibus, não pegava o metrô, pegava ônibus, chegava em casa por volta da meia-noite e no dia seguinte tudo de novo. Irmão. Essa era a rotina. Tá? Das 5 da manhã até as 11. Lembrando. Mas você foi o quê? Uns 6 meses isso aí? Uhum. Foram 6 meses. Só que o que foi legal, o que esse esforço valeu? A experiência foi bacana. Mas 6 meses você parou de estudar daí? Não, cara, você tá doido? Estudava que nem um louco. Só que eu vou contar um negócio pra você, porque isso foi outra coisa importante, que uma lição que tanto meu pai quanto minha mãe me deram. Mas o meu pai, como eu te disse, foi na prática. Um exemplo. Nada supera o conhecimento. O conhecimento faz você ser mais inteligente. Assim, hoje o pessoal questiona um pouco esse negócio de faculdade, o conhecimento da faculdade, e é verdade, hoje em dia tem algumas faculdades que estão defasadas, alguns cursos que estão defasados, né? Tem curso que não está acompanhando o ritmo. Só que são duas coisas distintas, tá? Faculdade, para mim, todo mundo tinha que fazer. Ou pelo menos, todo mundo que precisa entender ou aprender como ganhar dinheiro. Isso é uma coisa simples. Por quê? Porque é o que vai te pôr no trilho para você aprender a estudar. Se você já sabe estudar, talvez, que é o caso de alguns, aí, algumas minorias, né?
Esses caras já ganham dinheiro desde sempre. Então aí decide se quer ou não fazer uma educação formal. Mas independente disso, aprender, conhecer, entenda, esse é o nosso superpoder. O nosso superpoder, o poder do ser humano, está nessa capacidade. Conhecimento. De absorver as coisas. Absorver a informação, trabalhar essa informação, transformar em comunicação e realizar tudo isso e fazer com que se torne realidade, concreto. Essa é a nossa capacidade. Um design pensou um dia num projeto que foi esse sofá ou essa poltrona que você está sentado. Né? Exatamente. Um design pensou nesse microfone. E aí ele projetou, e do projeto que saiu da mente dele, do rascunho no papel, se materializou. O ser humano faz isso. Não existe criatura no universo que a gente saiba que consiga fazer isso. Só certo? o ser humano. Só o ser humano. Pode ser que exista aí, tem gente que já foi até abduzido, mas eu estou dizendo que a gente não tem certeza. Né? Vai anotando aí, pessoal. Vai anotando aí, porque tem muito insight boa que o Luciano está entregando aqui para você. E ó, de graça. De graça, ó, já falou sobre o poder da conexão com a família, o poder da conexão com amigos, o poder de você se conectar com pessoas que são melhores que você. Porque se você senta na mesa e você é o mais inteligente, você pode ter certeza que ali você não está aprendendo nada. E quando você se posiciona com pessoas, ele contou a história do irmão dele ali, que estava com o escocês, o cara já com uma cultura diferente, uma realidade diferente, o pai dele, no caso, né? Alavancou o pai dele a ter uma estrutura para poder abençoar a vida dele, ele ali com os amigos dele também. Pô, tinha um amigo que trabalhava em Alphaville, isso há 20, 30 anos atrás. Sim. Né? Deixava ele ali, poder da conexão, gente, poder de pagar o preço realmente. Ele poderia acordar mais tarde, poderia chegar lá atrasado, né? Poderia, mas não, ele quis fazer mais. E através disso, tem o resultado que tem hoje. Vamos Bom, agora vem a cereja do bolo, cara. Show. Porque qual foi a grande recompensa que eu percebi naquele momento, que eu colhi na hora? O que foi? Uma colega minha, uma grande amiga, na verdade, né? Chama Milena. Ela, vendo esse meu movimento, vendo que eu estava lá empenhado, que eu pegava, falava do que eu estava aprendendo no estágio, e nesse estágio da Ernst Young, tanto a diretora quanto a gerente de RH eram fantásticas. Mas tinha uma menina, cara, que eu não lembro sobre o nome dela, chama Fabiola, que ela me ensinou, cara, um monte de coisa, assim, com a postura, a atitude dela, profissional. Muita coisa que eu comecei a digerir, porque eu cheguei sem experiência nenhuma, foi o primeiro estágio. Antes eu só tinha tido empregos informais, trabalhos informais. Eu não tinha nem... Eu falava com gírias, cara. Eu não tinha aquele trejeito profissional, sabe? Você tá com os amigos e fala, aí, mano, beleza, você tá profissionalmente, você tá com uma postura. Eu não sabia como fazer isso ainda. Essa menina me ensinou. E foi muito legal. Essa minha colega, então, na faculdade, vendo esse meu movimento, pega e fala assim, olha, tem uma vaga na Nestlé. Se você quiser participar, não sei o que, me dá seu currículo, eu vou colocar você. Fui. Participei do processo seletivo. Quase fui rejeitado. Mas no final, passei. E a partir daí, cara, começou a se abrir um outro universo na minha frente. Pra você ter uma ideia, o salário que eu tinha na época, de estagiário, que não é salário, é bolsa, auxílio, era R$400. Foi para R$1.000. Nossa. Olha, eu tô falando de 1994. R$1.000 em 1994, só para você ter uma noção, pagava minha faculdade, comprava as coisas que eu precisava pro dia a dia, ajudava um pouco em casa, pouco, mas ajudava, e ainda consegui juntar dinheiro para pagar o meu primeiro carro, que foi um Uno Mille, peladinho, tá? Porque eu fiquei 5 anos com ele, mas eu consegui pagar com o meu saláriozinho ali, todo mês, né? Em 1994, cara, eu tinha 2 anos, o salário mínimo era R$100 e poucos, cara. Você ganhava, tipo, já uns 8 salários mínimos. Por aí. Exatamente. Se fosse no dinheiro de hoje, sendo bem franco, ia ser pelo menos aí em torno de uns 10 paus. Se fosse pensar que o dinheiro faria. Sim. Entendeu? Entendi. E como estagiário. Era o segundo melhor estágio do Brasil na época. Só perdia pro Citibank. Pra você ter uma noção. E não tá mais no Brasil, né? Inclusive. Né? Isso é uma outra história, um outro podcast. Mas o fato, cara, é que quando eu cheguei na Nestlé e comecei a trabalhar, tive alguns desafios. Adivinha qual foi o primeiro? Você vai ter que fazer uma apresentação, tal. Todos os meus medos começaram a voltar. Apresentação para a diretoria, que eu tinha que pegar e falar, talvez tivesse que fazer em inglês, que ia estar o diretor de RH, ia estar não sei quem, ia estar... E eu falei assim, pô, voltou aquela história do Luciano Copini, lá de trás, o garoto lá de 13, 14 anos, que tinha insegurança em falar em público, certo? Na hora me veio também a solução. O que eu fiz na época?
E daí surgiu Criou um personagem. Criei um personagem. O que veio a ser uma das técnicas que acabou me ajudando em muitos lugares e que eu ensino hoje pessoas nas minhas mentorias. Né? Legal, cara. É quando você empresta de um personagem aquelas habilidades que você gostaria de ter. Sim. Então, na época, eu pensei que eu foquei, mentalizei o James Bond, né, o 007, que na época era representado pelo Pierce Brosnan. Então eu tentava andar ou agir como ele e tal, aquela coisa toda, e adivinha só o que aconteceu? Deu bom, velho. Funcionou. E a partir dali eu comecei a contar histórias pra minha cabeça. Eu falei assim, você pode, você consegue, não sei o quê. E parei de duvidar de mim. E comecei a construir isso. Sempre que eu percebi que eu estava com uma crença limitante, alguma coisa, eu tentava bater. E assim foi por uma boa fase da minha vida. Tanto que eu, da Nestlé, fui trabalhar na Avon Cosméticos, né? Na Avon, eu trabalhei no Unibanco. Do Unibanco eu comecei uma carreira de consultor. Porque o meu sonho era fazer o que eu faço hoje. Legal. Na Nestlé, eu vi que eu queria fazer o que eu faço hoje. Quando eu vi aqueles consultores dando palestras, dando treinamentos, trabalhando com os líderes, fazendo eles desenvolverem carreira, aquele tinha sido meu sonho. Eu falei, então eu vou fazer e vou trabalhar para isso. E assim foi. Num determinado momento, em 2005, recebi um convite para gerenciar uma empresa que estava abrindo uma unidade no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu achei que foi uma desculpa ótima para eu me mudar para cá. Né? Legal. Por quê? Porque eu queria ter qualidade de vida, eu queria sair de São Paulo, né? E nada impedia de eu continuar atendendo São Paulo. Tanto que eu fiz isso durante muito tempo e continuo fazendo. Eu vou constantemente para São Paulo, tenho clientes em São Paulo. Então não me impedia de eu ter, ao mesmo tempo, criar meus filhos, minha vida num ambiente que fosse mais seguro, mais tranquilo, né? Bom, enfim. O fato é que eu consegui realizar um monte dessas coisas. Fiz palestras, eventos, que você não faz ideia. Pra você ter uma ideia, eu já cheguei a acompanhar a diretoria da JBS no jato deles, para a gente fazer um evento de disseminação de cultura. Ah, que legal. Palestra em que eu chegava, o evento montado, tudo pronto. Eu chegava, tal, terminava, já montava no jato e pau. Ia para a próxima cidade. Já 500 a 800 pessoas. Sabe o que eu acho legal, Luciano? Lá atrás você definiu um propósito, ser psicólogo. Através da psicologia, você conseguiu cargos bons. Através das ideias que você teve, que você aprimorou a sua maneira de lidar com a vida. Tipo assim, as adversidades, elas vinham e você criava uma cultura sua para você vencer essa adversidade. Uhum. Eu acho que esse feeling que você teve para passar por essas fases da vida, isso aí abrilhanta muito, porque todos nós temos adversidades, só que às vezes a gente não tem a criatividade para poder vencer isso. Porque às vezes a dificuldade vem, o que a gente faz? A gente se retrai, a gente fica com medo, a gente desanima, a gente trava. Né? Muitas das pessoas, a maioria das pessoas, elas se paralisam diante de uma adversidade. E você, tipo assim, por mais que teve o medo, teve o receio ali, você teve a criatividade e criou, como você criou o personagem do James Bond. Isso aí foi, cara, foi fenomenal. Isso Mas aí, você percebe um negócio que é curioso? Como é que você, só por você fazer de conta que você é um personagem, como é que você consegue as características deles? Já parou pra pensar nisso? Não. É porque você já tinha. O que eu precisava emprestar do James Bond, eu já tinha, só que eu não sabia. Só que naquele momento também não tinha entendido isso. Eu fui entender isso depois. Legal. E isso é que é o interessante, que faz parte desse processo nosso, desse crescimento e o aprendizado que a gente tem no dia a dia. O fato é que os anos foram passando, eu consegui realizar um monte de coisa que eu queria. Eu tive programa na Jovem Pan, de blog da Jovem Pan, por quase 4 anos, né? Chamava Carreira à Vista. Inclusive, alguns vídeos chegaram a viralizar na página da UOL, por exemplo. Legal. Teve um que em 40 minutos teve 60 mil visualizações. Tem bastante coisa. Se você colocar Luciano Copini no YouTube, parece bastante vídeo, tudo antigo. Eu estou irreconhecível. Porque esta carreira, vamos dizer, durou até 2015. Uhum. 2015, uma virada na minha vida. Tudo mudou. Eu mudei. Foi aquela tomada de decisão. Quando, já em 2012, 2013, né, eu já tinha ganhado peso. Eu fiquei gordo, né? Eu não sei se a gente pode falar essa palavra hoje em dia sem ofender as pessoas, mas eu falo de mim mesmo, então eu posso falar. Eu não vou me processar, né? Pelo menos se eu processar e ganhar, estou ganhando de qualquer jeito. Então, assim, Tá certo. então eu estava gordo, essa que é a palavra. E eu estava insatisfeito, eu não queria mais ter aquela realidade. Eu precisava mudar isso. Eu estava muito incomodado.
A minha vida, no geral, não estava legal. Já tinha, tinha passado, estava vivendo um momento de divórcio, né? 3 filhos pequenos. E para Nossa. piorar, eu peguei aquela crise da Dilma, não sei se você vai lembrar, né? Que é a crise de Lembro. 2014. Lembro. Então eu tinha uma empresa que faturava 2 milhões de reais nessa época, né? Por ano, de prestação de serviço. Eu era a empresa que melhor empregava e que melhor pagava psicólogos. Eu tinha quase 40 psicólogos trabalhando para mim, Que legal. fazendo consultoria dentro de empresas. Psicologia aplicada ao desenvolvimento de pessoas. Treinamento, palestra. Lembra? Era o meu sonho lá da Nestlé. Uhum. Tá? Só que em 2015, uma guinada. Muda tudo. Eu preciso descobrir o que eu quero. Eu pedi para sair da sociedade. Não pedi para sair da sociedade, não. Resolvi como ficaria a sociedade. A gente se desfez da sociedade. Eu fui trabalhar um tempo como executivo da Cacemes, na área de RH. Foi interessante porque eu falava assim, é uma experiência que eu preciso passar. E foi super ao acaso, porque na época o presidente da Cacemes me convidou para esse cargo. E eu falei, cara, é o momento que eu preciso para me reinventar, para descobrir o que eu quero fazer. Sim. Só eu coloquei algumas condições para, se fosse possível, uma delas é que eu queria continuar atendendo, fazendo minhas mentorias, meus atendimentos clínicos, né? Que eu sempre, em paralelo, sempre fiz alguns atendimentos clínicos, né? Especialmente porque aquela história, né, para realmente ajudar, muitas vezes era pro bono. E essa experiência foi muito legal. Fui até 2018, 2015 até 2018, nesse processo de estar ajudando a empresa, de estar conhecendo, trabalhando os princípios básicos do RH, entrando dentro de consultoria. Então conheci alguns consultores que prestaram consultoria de um jeito diferente que eu não conhecia. Comecei a aprender naquele processo. Então fui aproveitando todo o conhecimento possível. E enquanto durou essa parceria com a Cacemes, foi muito bom para mim. Só que chega um momento que você precisa voltar para os trilhos. E eu voltei para aquele meu trilho, para aquela minha jornada. Só que dessa vez, menos palestras e mais desenvolvimento como coach, como mentor. Peguei muitos contratos de atendimento individual de executivos, tanto online quanto presencial. Nos presenciais, tinha empresa que eu atendia que eu ia, cara. Ficava lá, às vezes, assim, uma manhã inteira. Entra e sai de líderes e tal, etc. Eu fazendo mentoria, ensinando conceitos de neurociência, como você faz negociação, como você aprende a lidar com insegurança, como você trabalha o medo de falar em público, como você, sei lá, como você vende. Uhum. Né? Eu ensinava, por exemplo, advogados a vender. E aí, no meu consultório, em paralelo, recebendo pessoas que, quero passar no exame da ordem dos advogados, eu fico tão nervosa que eu não consigo passar. Vem aqui, ensinava técnicas para a pessoa usar em vestibular, tal, e assim foi. No meio do processo, conheci a Sandra, minha esposa. A Sandra me conheceu. Eu estava numa fase que fisicamente eu tinha emagrecido, em termos de carreira e etc. Tal. Tava mais Eu alinhado. estava bem mais, eu estava alinhado, estava com autoconfiança, assim, minha vida estava redonda. Só tinha um pilar que não estava legal, né? Que eu soubesse. Tinha um outro também, que eu vou chegar lá depois. Mas tinha um pilar que na verdade, tinha vários que não estavam legal, para ser sincero. Mas tinha o principal que eu via naquele momento que me incomodava era o pilar amoroso. Relacionamento. Relacionamento, né? Conjugal, né? Conjugal. O meu foco sempre tinha sido profissional. Com a Sandra chegando, tanto que eu acho que o meu divórcio até muito foi em culpa por eu não ter essa percepção também, né? Mas acho que... Isso é importante, o reconhecimento é importante. Não, assim, eu acho que tem pessoas que são contra o divórcio, eu entendo, eu sou contra a infelicidade. Uma vez eu ouvi uma palavra que às vezes é melhor um fim horrível do que um horrível para sempre. Eu prefiro, pra mim, um horrível para sempre é tortura, você concorda? Claro! Entendeu? E assim, ela é uma pessoa fantástica, hoje ela tá muito bem, entendeu? Show! Ela cria, os meus filhos moram com ela, mas estão sempre comigo, a gente tem muita parceria nisso, tá tudo certo. Bola. Mas num momento a gente percebeu que não tinha mais condições de fazer essa caminhada juntos. Existe respeito e tudo mais, inclusive a minha atual esposa tem um bom relacionamento com ela também, e que isso é importante. E por conta disso, todos estamos prosperando. Inclusive meus filhos, né? Que é o principal nessa história, né? Quando a gente fala de casamento. E a minha atual esposa, cara, ela veio no momento certo. Eu acho que a gente teve esse relacionamento porque eu estava preparado, estava pronto para conhecê-la. Né? Caso contrário, e vice-versa. Né? A gente chega numa situação que ela, por um lado, tinha trabalhado como diretora de marketing de empresas, uma empresa de grande porte farmacêutica, né? Empresa multinacional,
ela tinha saído de uma condição que tem pessoas que falarem, pô, você é louca, um salário de 50 pau por mês, pra não fazer, né, tipo, não trabalhar mais com isso, trabalhar com qualquer outra coisa. Foi fazer faculdade de educação física. Tem cara que na faculdade de educação física, você fala assim, pô, se o cara largar um salário de 50 pau, é o sonho do cara, para começar tudo de novo, mas ela precisava encontrar o propósito dela. Então ela tinha muito que ela tinha que trabalhar, uma série de questões de pilares. E eu também, só que eu não sabia disso. E a gente se encontra. E nisso começa o desafio mútuo. Por quê? Porque tanto ela quanto eu nós somos muito competitivos. Somos competitivos com a gente mesmo, né? Sim. E aquela história. E ela me desafiou fisicamente. Foi o primeiro aspecto. Falou assim, ó, você não treina. Eu falei, como você não? Você cuida da saúde. Eu falei, como assim? Você vai na academia, faz lá 3, 4 coisinhas. Eu falei, não, mas eu sou magro, né? Eu com aquela mentalidade de quem já tinha sido gordo, falou, agora eu sou magro, tá beleza. Ela falou, não, mas tudo bem, nada errado com isso. Mas você podia ser forte. Eu falei, para com isso, forte. Vou ter que tomar bomba, vou ter que fazer um monte de coisa. Eu falei, não tem nada disso, cara. É alimentação, disciplina, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então tá, me mostra como é que é. Comecei a treinar com ela. Cara, eu fiquei com a língua 20 metros pra fora quando eu fui treinar com ela pela primeira vez. Eu não aguentava. Eu falava assim, não, eu pensava comigo mesmo. Eu falei, nem fudendo que eu vou dar o braço a torcer, né? Eu vou superar isso daí. Entendi. Então ela corria, eu corria atrás dela. Eu falei assim, não, vai que ela foge de mim, eu tenho que acelerar. Acelerar. Brincadeiras à parte, né? E ela me motivando, No 12, me desafiando e sendo, de certa forma, a minha personal trainer, minha coach, né? E eu, por outro lado, ajudando ela também. Sou motivacional, né? Nós começamos a prosperar. Tanto no trabalho, quanto em No outros pilares da vida, vida. na saúde. Financeiramente, tudo mais. Ela voltou, depois de um tempo, eu fazendo mentoria com ela, ela voltou para o mercado de trabalho ganhando 60 pau por mês. Ficou até o final do ano passado, porque ela decidiu sair, ela recebeu a proposta para ser presidente da CRV, que é uma empresa holandesa nos Estados Unidos, então para ser a CEO nos Estados Unidos, mas ela decidiu por conta de uma série de coisas, inclusive pelo que ela está vivendo, que não era isso que ela queria. Ela queria trabalhar comigo. Eu, em paralelo, tive uma mudança que, bom, foi o outro divisor de águas, né? Que a gente tem essas fases, né? Que me conectou muito com um pilar que eu acho que hoje é o principal da vida. Que eu vou chegar lá também. Que foi a pandemia. A pandemia me colocou em contato com um lado da psicologia que eu estava ignorando. O Nicolas, eu vou contar um negócio para você. Durante a pandemia eu atendi pro bono. Tá? Mas a minha agenda, porque eu parei de dar treinamentos e palestras, que é o que eu adoro fazer. Né? Não podia dar, né? Não tinha como. A minha agenda lotou, né, de atendimentos. Cara, eu estava praticamente vivendo disso. E detalhe, a maior parte presencial. Porque as pessoas precisavam ter contato. Eu recebia as pessoas com máscara, com isso, com aquilo, com álcool para todo lado, mas as pessoas queriam pegar na mão, as pessoas queriam contato. Pessoas com depressão. Pessoas que estavam suicidas, cara. Pessoas que estavam precisando de ajuda e estavam isoladas, se sentindo sozinhas. Pessoas que estavam se sentindo não só sozinhas, estavam sem perspectiva de vida. E isso abriu minha mente, cara. A partir daquele momento eu entrei numa crise. Que é uma crise que eu confesso para você que eu preciso ainda resolver, porque estou no caminho disso, mas talvez você me ajude. Talvez esse podcast me ajude, porque me faz pensar sobre isso. Mas eu entendi que a coisa não é só trabalho. A coisa é muito maior que isso. E a partir dali eu comecei a pensar o meu modelo de atendimento. O que eu faço? Eu descobri que eu não faço mais terapia. Eu não posso mais dizer que eu sou um psicólogo terapêutico, porque as minhas práticas, pelo meu entendimento, vão muito além disso. Eu vendo hoje mentoria. Na minha mentoria, eu uso técnicas terapêuticas. Algumas da psicologia clássica, tal. Outras, por exemplo, hipnose. Ou outras ferramentas. Eu me tornei um dos melhores hipnólogos do Brasil. E como que eu sei disso? Porque eu uso por causa do meu resultado, pelo reconhecimento de colegas. Eu estudo hipnose há mais de 25 anos. Eu estudo programação neurolinguística. Eu estudo psicologia, os modelos de psicologia, tanto os antigos, que são os acadêmicos, quanto os modelos atuais. E eu não parei de estudar desde então. Então eu sei que eu sou ótimo naquilo que eu faço. E eu afirmo que a gente precisa trabalhar muitos pilares que são ignorados. Você quer ter uma vida plena? Situa pra gente aí esses pilares aí, os mais importantes. Vou deixar gravado aqui pro pessoal. Tá, ok. Eu vou falar todos. E todos têm a sua importância. Mas imagina assim, ó, o que a gente consegue ver, né, que são o que eu chamo de pilares exteriores.
a gente consegue ver 5 pilares, que inclusive nos define e nos posicionam socialmente. Dizem quem você é, como você tem que viver e etc, etc. Quer ver? Eu estou me referindo do pilar profissional. Aos 12, 13, 14 anos, 16 no máximo, você tem que decidir qual é a sua carreira. Isso se você for um aluno. Isso se a vida já não tiver decidido por você Sim. e te empurrado para a vida profissional antes de concluir os estudos. Certo? Então, tua profissão, qual é? Você tem que ter, você tem um pilar social. Quem você é na sociedade? Isso inclui qual a igreja que você frequenta, qual o partido político que você vota, quem é você na sociedade, se você ajuda ou não na comunidade, né? O seu pilar familiar, sua família, sua estrutura familiar. Tem gente que é criado pelo pai e a mãe, tem gente que é criado pelo avô e a avó, tem gente que é criado por nenhum desses, certo? O pilar amoroso, quem é seu parceiro, sua parceira, né? Como você é definido nessa vida. Tem gente que se define como solteiro e acha que é feliz. Não é. Não transcendeu, não transbordou, não tá pronto para viver ainda o que tá. Você tem que ter família, tá? E por aí vai. Aí, parceiro, parceira, como lidar com isso? Aprender a ter um parceiro, estar preparado. As pessoas casam muito jovens e às vezes meio grau de separação, cara, ó, te leva para longe. Depois de 10 anos de relacionamento, são duas pessoas que não têm que estar juntas. Então a gente decide muito cedo, às vezes por ignorância, né? A gente pode falar disso depois. Sim. Mas, né? Então são pilares. E por último, que faz parte dos 5 pilares, né? O financeiro. Quem você é socialmente? Quanto dinheiro você tem? Que carro você dirige? Então esses 5 pilares são o que a gente consegue ver. Mas existem 3 pilares que são pilares interiores, que diz respeito a você. Alguns maqueiam uma verdade. Por exemplo, o pilar físico. O pilar físico é um desses 3 pilares que sustenta tudo isso daí. O pilar físico é a tua saúde. Tem gente que olha a aparência e acha que entendeu tudo. Fala, isso aqui é uma pessoa saudável. Mas não percebe que para ter aquela aparência a pessoa está se drogando, a pessoa está levando o corpo dela para um estado, de repente, extremo de depressão, de estresse. Então, às vezes ela sabota outras coisas na vida dela para ter aquilo ali. Exatamente. Então, é ter saúde. Você tem que ter quando eu falo pilar físico, se você perguntar para mim o que eu acredito, porque, mais uma vez, eu mudei muito a minha opinião. Lembra? Eu falei, tem que emagrecer. Agora eu já penso diferente, você tem que ter saúde. Né? Tem gente que vai querer emagrecer por outro motivo. Por aparência, por estética, né? Mas o ponto é você ter saúde. Porque você vai viver nesse corpo enquanto seu corpo durar. Simples assim. Cuide dele, porque senão vai chegar aos 60, aos 70 anos, você vai estar fisicamente péssimo. Quando você tiver uma idade para curtir seus netos, você não vai conseguir pegar um bebê no colo, você não vai ter força física. Quando você puder curtir sua aposentadoria, você não vai ter força para tirar uma mala da esteira de uma viagem internacional, de uma viagem da sua vida, que você só pôde realizar, de repente, numa certa idade. Então você tem que cuidar do seu físico. Quando você faz isso, você está ajudando outros 2 pilares. Vamos falar do outro, mental. Como você alimenta a sua mente? Que tipo de informação, né? O que você fala para você mesmo? Qual é o seu mantra? Qual é a sua mensagem positiva? Qual é o versículo da sua preferência? O que você repete mentalmente? O que você escuta e absorve? Né? Então tem gente que repete coisas ruins, tipo você é burro, você é idiota, você não sei o quê. A pessoa se detona. É isso que ela fica repetindo, ela fica se auto-hipnotizando, mas mandando mensagens ruins e negativas para ela mesma. Eu falei sobre isso esses dias, sobre o ritmo de pensamento que a gente trabalha. Tudo isso influencia no nosso habitat natural, no nosso habitat mental, que eu digo. Por exemplo, você acabou de falar, se você só pensa em negatividade, você é burro, você é ruim, tá dando errado, vai dar errado, não vai dar certo, automaticamente você vai viver nesse ciclo vicioso e as coisas não vão dar tão certo para você. Elas não vão dar certo. Mas quando você potencializa isso de forma positiva, que também é um ritmo hipnótico, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, né? Automaticamente você também tem resultados bons. Sim. Vai dar certo, tô confiante, acredita, né? Coloca Deus ali no negócio e começa a ser influenciado por essa energia positiva. E eu acredito que tem gente que não acredita na lei da positividade. Eu não sei também se tem vários fatores para essa lei da positividade, mas eu acredito que a lei da positividade seja basicamente um exercício da sua fé.
você colocar a sua fé em ação, você acreditar que aquilo vai dar certo, você agir da maneira correta, mas agir, né? Eu acredito também que nada vai cair do céu, que você precisa ter a sua força de vontade e o processo de levantar mesmo a bunda do sofá e fazer as coisas acontecerem. Mas tem gente que não faz isso porque já tem medo. Elas já, tipo, ela se antecipa, ela sofre por antecipação. Ela nem levanta do lugar porque ela acha que aquilo lá vai dar errado. Eu acho que isso aí é o primeiro passo para o fracasso é esse. Você tem toda a razão, cara. Isso daí que a gente fala, né, que eu sou, inclusive eu faço nos meus cursos, as minhas mentorias, são os desbloqueios, né? Você tem crenças limitantes, tem vários bloqueios na nossa vida. Às vezes a gente bloqueia algumas habilidades, às vezes a gente traz crenças que deixam, convencem a gente que a gente não é capaz de alguma coisa. Mas quando você analisa profundamente, você fala assim, tá, mas por que você está dizendo isso? E às vezes você vai ver que a justificativa não tem lógica nenhuma. Por exemplo, quando a Sandra falou para mim que eu poderia ter físico, poderia melhorar meu físico, ficar mais forte. Eu não acreditava, eu não tinha essa crença, era uma crença limitante. Tinha um preço para se pagar. Sim. Eu tinha que decidir se eu estava afim de pagar esse preço. Isso é uma outra conversa, né? Mas que tem a ver com essa história. Então, o mental. Nesse sentido, no mental já vai uma dica aqui, aproveitando e dando uma dica grátis. Pega insight, né? Aí, pessoal. Cerque-se de pessoas que te põem num estado positivo. Sabe? Pessoas que eu chamo de personal trainers. Pessoas que te incentivam, te elogiam, que fazem você prosperar, que fazem você dar um passo além. Procura fugir daquelas pessoas que só veem um lado do copo que está vazio. Que ficam criticando, vendo problema, etc, etc, etc. Sabe? Tipo assim, você posta uma foto sua na academia que você está treinando. Ela vai lá e faz uma crítica porque você tá com shorts feio. Saca esse tipo de gente? Uhum. Ele fala, pô, parabéns, tá treinando. Fala assim, ó, que shorts ridículo. Sabe esse tipo de coisa? Então, afaste desse tipo de gente. Cara, aconteceu algo muito, muito estranho comigo. Estranho assim, foi chato pra caramba. Uma pessoa que eu gosto muito. Aí, pá, a gente tava trocando ideia, papapá. O meu intuito quando fui abrir um podcast, tipo assim, eu não tenho... Falei até pro presbítero ali, eu falei, cara, eu vou investir do meu recurso próprio. Ele até falou que, mas por que você não consegue uns patrocinadores? Eu falei, cara, agora eu não quero. Tipo assim, pode ser que lá na frente Deus me abençoe e as pessoas venham me procurar, papapá. Claro que eu vou aceitar, mas agora eu não quero. Eu quero, tipo assim, eu quero ter esse como que eu posso dizer? Esse privilégio de poder investir num negócio, né, num abençoando negócio, num podcast, e levar essa mensagem para outras pessoas. E, tipo assim, não quero patrocínio, não tô visando lucro, né, agora. E aí, tava conversando, trocando ideia com uma certa pessoa, ela pegou e falou assim, cara, eu acho que esse negócio seu aí é bom, mas não é isso que vai, isso aí não vai alavancar você não. Acho que isso aí não vai dar certo agora não. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, por que esse cara tá falando isso, né? Fiquei meio chateado, porque o cara, tipo, é um cara que, tipo assim, eu prezo pela amizade dele, um cara parceiro pra caramba, um cara que já me ajudou bastante. Eu fiquei pensando, cara, na hora eu deletei aquilo da minha cabeça. Falei, não, isso aí é a ideia dele, não é minha. Quando eu tive o propósito de fazer o Abençoando Negócios, beleza, não é pra... Não fiz focando em crescimento, mas, cara, como que a pessoa tem a perspicácia de... Tipo assim, é a mesma coisa que jogar um balde de geografia na sua cabeça, cara. Pois é. Não, isso aí não vai dar certo, não. Beleza, tipo assim, isso é sua ideia. E eu tive o poder, assim, de ficar chateado na hora, mas já ressignificar aquilo ali. Aí já me impulsionou. Eu falei assim, já que eu não tinha o intuito de ter alavancado esse negócio, não, agora eu vou fazer esse negócio dar certo. Mais certo ainda. Pra provar pra essa pessoa que ela tá errada. Por quê? Que, tipo assim, que atitude é essa, pô? Eu fiquei meio pé, assim, na hora, assim, mas eu falei assim, não, cara, vou dar a volta por cima e vou chegar e vou falar pra você. Você lembra aquele dia que você falou isso, aquilo? Aqui tá pra te provar que você estava errado, meu amigo. O que você acha disso? Cara, eu vou falar um negócio pra você, velho. Eu acho que o lance todo é esse. É a atitude, é a decisão que você tomou. Aí as pessoas, a partir do momento que você se torna o comandante na sua vida, eu sempre tenho essa palavra, né? Eu falo assim, quem tá no comando? Né? Eu estou no comando. Eu pergunto, quem está no comando? Para você falar em voz alta, eu estou no comando. Por quê? Para você lembrar que você que é o comandante, é você que decide. Se você decidir agora, levantar dessa cadeira e levantar teu corpo, pode te impedir disso, nesse momento? Não. Percebeu? Seu corpo tem que obedecer. Tá? Enquanto tua mente estiver
poder sobre o seu corpo, você está no comando. Então não vem com essa. Você decide se você quer fazer dieta, você decide se você quer estudar idioma, você decide e por aí vai. Vou fazer uma pausa, depois eu vou continuar, porque eu vou entrar no pilar que é fundamental para essa nossa conversa. Mas antes eu vou dar um passinho antes. No mês de fevereiro de 2020, eu vou com a minha esposa, nós vamos para a Europa fazer um lançamento de um livro chamado Como Você Usar... foi? Eu fui. Como Usar a Ansiedade a Seu Favor. A gente fez o lançamento do livro num workshop em Lisboa. Nesse workshop terminou, o cara perguntou, e agora? Eu falei, agora nós vamos passear pela Europa. Para onde vocês vão daqui? Nós vamos para Espanha, Barcelona. Cara, Barcelona? Eu falei, Cara, você quer dar palestra lá na universidade? Eu falei, cara, lógico, quero, tô dentro, é o que eu quero fazer. Como é que tá seu espanhol? Cara, eu não... pero que sí, pero que no, né? Aí ele falou, mas eu falo inglês se precisar. Ele falou, não, cara, lá espanhol. Tem que ser espanhol, o pessoal lá é bairrista, você não tem ideia, então esquece, deixa quieto, eu perdi uma oportunidade. A Sandra falou que viu em mim que o quanto que eu fiquei chateado, eu tentei disfarçar, mas eu fiquei, cara, fiquei muito chateado. Porque eu tinha tido tantas oportunidades na minha vida de aprender a falar espanhol, mas tantas. Eu falei que chega, não vou mais procrastinar. Eu vou agora entregar. Naquele dia, eu baixei o Duolingo e comecei a estudar espanhol. 2 anos depois, eu fiz uma palestra em espanhol para um público de 350 pessoas da América Latina do grupo Rinodê. Oi, que legal, cara. Só para você ter uma ideia, né? Eu me senti preparado. Lógico que eu não fiquei só no Duolingo, eu estudava, né? Eu peguei um livro espanhol, comecei a ler em voz alta. Eu estudei mesmo. Assistia filme com legenda em espanhol, filme espanhol com legenda em espanhol, entendeu? Eu estudei durante 2 anos. Quando eu me senti preparado, eu eu fui atrás, vendi essa palestra e tive dificuldade, claro. Até hoje no espanhol tem, o espanhol... O português não. Mas acontece que hoje eu conheço, falo bem, eu me viro bem, acho que eu me viro em qualquer país da América Latina. Eu consigo fazer o básico para conseguir me virar e se precisar fazer palestra. Mas foi essa indignação que gerou poder. Então, você tá com a oportunidade na mão de palestrar numa faculdade internacional. Você tava com ela aqui na mão, foi como se fosse segurar uma água com a mão, né? Pois é. Ela passou. Olha só isso aqui, cara. Eu vi assisti um podcast, inclusive, né? O cara falou isso, eu achei interessante. Ele falou assim, eu não sei de onde que ele tirou essa estatística, mas me convence. Ele fala assim que 10% da população é ignorante. O que significa isso? Ignorante, eles não sabem, por exemplo, que tem que aprender espanhol, certo? Uhum. Nós dois sabemos que aprender espanhol, aprender inglês, são línguas que possibilitam que a gente tenha melhores empregos, melhores oportunidades de negócio. Se você fala inglês, você tem acesso à informação antes de todo mundo. Exatamente. Né? Então tem muitas vantagens, você concorda? Mas estima-se que 10% das pessoas não têm essa informação. Então são pessoas ignorantes. Não falo isso no intuito de ofender, mas no intuito de pontuá-las. Elas ignoram o fato de que elas precisam fazer algum tipo de evolução nesse aspecto. Sim. 88% dessas pessoas são procrastinadoras. O que significa isso? Elas sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Né? Então, por exemplo, eu sabia que eu tinha que falar espanhol. Eu sabia que isso ia me ajudar profissionalmente. Mas eu procrastinei. Procrastinei até meus 45 anos de idade. Não. Só para você ter uma ideia. 46. Só para você ter uma ideia. Tá? Agora eu vou voltando à questão, né? E aí entrando nos outros pilares, eu estava então em meio à pandemia. E agora vem a questão emocional. O terceiro pilar. O terceiro pilar que sustenta aqueles 5, lembra? Sim, lembro. Então tá. O emocional. O emocional, cara, é o reator nuclear. Tá? Sabe o submarino nuclear, que tem um motor que movimenta ele? Sim. É o emocional. Que se você não cuidar, ele explode. Entendeu? Ele te dá energia, te dá motivação. Ele influencia em todos os outros. Todos os outros. Porque a nossa motivação vem desse pilar. É o nosso emocional que manda. Quando você tá mal, tô mal de relacionamento, tô desmotivado, o que acontece? Você não faz nada, você baixa a sua energia, você deixa de entregar, você deixa de fazer, você deixa de realizar. Às vezes, em todos os pilares ao mesmo tempo. Porque uma coisa está te fazendo mal. Um exemplo, problema de saúde na família. Te abala em tudo, você concorda? Então, o emocional, ao mesmo tempo que você está feliz, empolgado, autoconfiante, o que você faz?
tudo. Você faz dieta, você faz atividade física, você estuda, você trabalha pra caramba, não é? Não, e esse negócio é tão interessante, Luciano. Só fazendo um gancho aqui. Cara, às vezes tá tudo mil maravilhas. Vem um BO, tipo assim, vou dizer no ramo no comércio, por exemplo. O comércio ele tem altas e baixas. Né? Você precisa manter sua frequência alta para você poder manter o resultado alto. Só que às vezes não está nas suas mãos. O controle não está nas nossas mãos. Por quê? Porque tudo influencia o comércio. É governo, é guerra, é greve, tudo influencia. Férias. As coisas boas e as coisas ruins influenciam no comércio. E tipo assim, às vezes você tá ali, cara, você tem meta para bater, você tem conta para pagar, boleto vem todo dia para pagar. E tem uma hora que você fala assim, cara, será que eu não vou vencer, cara? Tipo assim, não tá, os boletos tá vindo, as vendas não tá acontecendo. Aí você entra em parafuso e fala, cara, o que eu vou fazer agora? E é aí que o emocional fica abalado. Exato. E aí você já não quer, você já quer parar de ir na academia. Porque, não, agora eu tenho que focar nisso aqui. Você já quer parar de se alimentar bem. Não, vou tocar o F aqui porque não tem, vou comer marmita, vou fazer loucura. Por quê? Porque eu tenho que estar focado em trazer esse resultado. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Só que ultimamente eu tenho tentado me fortalecer e não deixado, como que eu posso dizer, a peteca cair na parte emocional. Por quê? Porque tem coisa que está no meu controle e tem coisa que não está. Então assim, as coisas que estão no meu controle eu vou fazer. Aquilo que não está no meu controle eu vou deixar Deus agir. Eu vou deixar o sobrenatural, o universo responder. E essa questão que você acabou de dizer. O emocional é muito importante você manter ele sempre equilibrado, né, para que você possa ter uma vida mais saudável em todos os âmbitos. Tem sentido isso? Totalmente, cara. O que você está falando é o que as pessoas têm que estar focando e realmente exercitando na vida. Quando eu estava lá, bom, só para concluir aquela história da Europa, depois meu último lugar que eu estive antes de voltar para o Brasil foi Roma. E foi, adivinhe você, na semana do lockdown da Itália. Meu Deus. Eu tive que comprar às pressas 2 passagens num balcão ali para ir embora com a Sandra, senão eu estava lá até hoje. Né? E, bom, voltando para o Brasil. Chega no Brasil, pandemia, acabamos de voltar da Itália, tem que ficar uma semana, de 15 dias, se eu não me engano, uma semana ou 15 dias, sei lá, de molho. Beleza. A gente estava de molho, vem a prefeitura da cidade, pumba, lockdown. Já emendamos mais o período do lockdown da prefeitura. E assim foi e mergulhamos na pandemia. Nesse momento, o que eu coloquei na minha cabeça? Primeiro, eu nunca mais vou perder meu tempo. Eu estava em casa, trabalhando em casa, sabia que eu estava agora direcionado para outra coisa, estava começando a fazer atendimento clínico, etc, etc. Mas eu falei, cara, não vou perder esse negócio, não vou perder essa oportunidade. Né? Mais uma vez, clínicos. Eu estava ouvindo as pessoas falando para mim assim, eu não sei o que, tô sem energia, não consigo trabalhar, não consigo fazer. Eu falei, o que? Comecei a treinar, velho. Comecei a treinar que nem louco. Eu entrei no CrossFit. Academia. Primeiro CrossFit e depois musculação. Né? Gosto dos dois. Embora tenha uma rixa, né? eu não posso falar bem da academia no CrossFit, não posso falar bem do CrossFit na musculação, porque os caras competem. Mas os dois são muito legais. Quem tem a sorte de fazer os dois, inclusive, é muito bom. Caramba. E o fato é que, cara, o meu corpo começou a ganhar músculo, cara. E eu comecei a ver resultado. Eu falei, quê? E comecei a me empenhar nisso. Comecei a falar, eu tenho que trabalhar os principais pilares. Físico, mental, emocional. Para conseguir trabalhar todo. E de fato, os pilares todos iam se alinhando. Mas faltou um pilar. Que é o pilar crucial para tudo isso. O pilar existencial. Ao longo desse processo, eu comecei a perceber o quanto que eu podia ajudar as pessoas. Quando eu estava... E não só isso, quantas pessoas me ajudavam. Começou a passar pela minha cabeça o tanto de mentores que eu tive. Todo o conhecimento que foram pérolas que na época eu não soube aproveitar. Um tio que falava um negócio, um amigo que falava outra coisa, um chefe que falava que era chato, e depois eu vi que ele estava me moldando para que eu fosse um profissional mais forte. Isso, antigamente a gente reclamava, né? Pois é, e esse é o ponto. E aí, cara, comecei a me conectar com a espiritualidade. E me aprofundar, literalmente. Só que assim... Eu não procurei me identificar e esclarecer, falar, eu vou pegar e fechar com uma religião. Sim. Porque a minha ideia é transcender isso. Comecei a ler a Bíblia de novo, comecei a fazer um monte de coisas que eu não fazia, mas o principal, eu comecei a entender o que você falou no começo dessa entrevista, que tudo que a gente tem que fazer, independente do resultado, é pelo propósito. Então você me descreveu hoje uma situação de que, né, você perguntou se estava certo o seu pensamento sobre isso.
Você está tendo dificuldades no profissional nos dias de hoje. Ah, de repente, vamos lá, tá difícil vender, tá difícil entregar, a economia tá difícil, etc, etc, etc. Sabe o que eu vou dizer? Para as palavras de Raul Seixas, tente outra vez. Certo? Pronto. Eu estava ontem escutando essa música, ao acaso, no rádio. Eu saí de um atendimento, era 18 horas, peguei um trânsito que eu não estou acostumado. Ou eu saio mais cedo, ou eu saio mais tarde. E eu tô aqui pensando na vida, pensando um monte de coisa, e falando assim, cara, puta, tem hora que cansa. Eu tô falando pra mim mesmo, tem hora que cansa isso. Que eu ainda ia dar uma aula ainda. E, Nicolas, tô lá no dial do meu rádio, pra parecer que é mais antigo do que é de fato, né? E pego essa música nessa parte. Acabou. Tente outra vez, sabe? Então, é aquela história, né? Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Me aproximei muito de Deus, né, nesses últimos anos. Faço disso o meu discurso. Uso música evangélica nos meus treinamentos. Eu nem pergunto para as pessoas se pode ou não, se tem um problema ou não, porque eu uso, porque eu acho que faz parte. O meu trabalho hoje é conectar o pilar existencial aos principais pilares da vida, para atingir dois em especial: o pilar profissional e o pilar amoroso. Porque se você tiver esses dois pilares redondos, o resto vai, cara. Que legal, cara. O resto vai. Se fosse pra gente, pra finalizar com chave de ouro, assim, Luciano, você passar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, assim, com tudo que está acontecendo, o mundo conturbado que a gente vive, um mundo cheio de altos e baixos, com percas de entes queridos, como na pandemia mesmo, milhares de pessoas perderam aí pais, filhos, irmãos, parentes, pessoas, amigos próximos. Hoje o mercado ele é muito volátil, né? A gente sofre com tudo, até com clima. Você pode ver aí, um dia tá frio, outro dia tá quente. Eu acho que o universo, de maneira geral, ele provoca esse sentimento da gente realmente sair do comodismo, né? Mas tem gente que não sai. E tem gente que sofre com isso. Uhum. Qual que é a mensagem que o Luciano Copini, com toda a sua experiência de vida e de negócio, você pode transmitir para essas pessoas que tá vendo esse vídeo agora? Cara, eu acho que a principal mensagem é assim, ó. Você não tá sozinho. Tem gente com você. Mais gente que você imagina ou pode ver nesse momento, tá? E pensando nisso, não sinta desespero, não sai da sua tranquilidade. Administre suas emoções. Continua cuidando da tua saúde, continua cuidando da tua família e cuide principalmente do que você alimenta na sua mente. Porque se você puser alimentos na sua mente que realmente são produtivos, são do bem, né? Valores morais, valores cristãos, valores que fazem com que você transcenda, supere as dificuldades, acredite em mim, você vai encontrar solução. As coisas vão dar certo. Tem uma passagem de Mateus, né, que você deve conhecer, que é a parábola de Jesus, que ele fala que é a parábola do vinhedo, né, em que ele fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E o que embora ele esteja fazendo uma referência sobre que nunca é tarde para você começar a mudar, nunca é tarde para você começar a fazer suas coisas, eu tenho um aprendizado ainda maior. Né? Quanto mais você demora para você fazer algumas coisas, mais você entende a importância delas na sua vida. Então, se você está num momento da sua vida que você percebeu que você está passando por dificuldades, olha para a tua história. A resposta muitas vezes está lá, no aprendizado e no conhecimento que foi transmitido para você. Então tenha essa mentalidade de que você é capaz. Show. Galera, tenho que falar que você possa ficar com essa mensagem, que eu tenho certeza absoluta e tenho convicção disso. Eu vou olhar isso aqui de novo, tá? Porque falou bem, bem profundo aqui no meu coração. E é isso aí. A nossa vida ela é cheia de perspectiva. Que você use pelo menos as boas para te incentivar a alavancar os seus resultados aí. Luciano, mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi um prazerzão ter você com a gente aqui. Eu acho que a sua história e tudo que você contou aqui é um baita de um conteúdo assim que, se fosse para cobrar, gente, meu Deus, não seria barato. E tá aí para você, gratuita, de livre e espontânea, de pro bono, né? Mas não vai ser tão barato assim, né?
O que eu vou pedir em troca Sim. é que você compartilhe. Compartilhe, eu tô falando de compartilhar o vídeo, tô falando de compartilhar a ideia, a mensagem. Que essa vai ser a minha recompensa. E olha que interessante, o slogan do nosso podcast é transbordando e aprendendo. Mas por que transbordando, Nicolas? Por quê? Porque o Luciano hoje ele veio aqui e transbordou sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós, o que nós fizemos? Nós aprendemos. Muito obrigado mesmo, cara, de coração mesmo, assim, ó. Tô muito feliz e eu tenho certeza que você também vai sair desse vídeo aqui com felicidade e com uma definição de propósito. Porque eu acho que a vida do Luciano aqui foram várias definições de propósito que trouxe ele até o propósito final, que eu não acredito que não seja também o propósito final, porque vai vir outros propósitos, mas de abençoar vidas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Abençoando negócios, transbordando e aprendendo.